No dia de ação de graças, meu tio me barrou na porta e me disse que eu não era mais da família. Minha mãe simplesmente ignorou a situação. Eu sorri, porque naquele momento eles não sabiam que eu estava prestes a explodir anos de mentiras e hipocrisia com um único toque na tela do celular. Meu nome é Oliver e hoje eu tenho 28 anos. Por boa parte da minha vida, eu fui o membro invisível da minha família. Não a ovelha negra, exatamente, porque isso sugere que pelo menos notam a sua presença, te dão alguma notoriedade. Não, eu fui apenas deixado de lado, esquecido, como aquela peça extra de um quebra-cabeça que ninguém sabe exatamente o que fazer com ela. Eu não era o rebelde. Eu não era o filho de ouro. Eu era apenas um figurante. Crescendo, aprendi cedo que, na minha família, o amor era transacional. O afeto tinha uma moeda de troca. Elogios, sorrisos, formalidades em público. E eu nunca tinha o suficiente para comprar isso. Minha mãe tinha a língua afiada e uma memória ainda mais afiada para cada erro que eu cometia, enquanto, de alguma forma, esquecia de cada coisa boa que eu já tinha feito. Cada prêmio que eu trazia para casa era ignorado. Cada conversa de madrugada em que ela estava mal era esquecida. Cada cartão de aniversário que eu economizava para comprar com meu emprego de meio período era jogado fora como lixo. Eu tenho uma irmã, a Ava, 2 anos mais nova. Ela é mais bonita, mais charmosa e abençoada, com um sorriso que poderia iluminar um funeral. Ela descobriu cedo que ser perfeita era a chave para conseguir tudo o que queria. Eu, por outro lado, questionava as coisas, não fingia entusiasmo. Eu era quieto, direto, autêntico demais para as encenações nas quais a minha família era ótima. E em uma casa onde sorrisos eram a moeda e a verdade era um incômodo, eu poderia muito bem estar falando uma língua diferente. Mesmo assim, eu tentei. Meu Deus, como eu tentei. Eu aparecia em eventos de família para os quais não era convidado. Eu levava tortas caseiras, presentes atenciosos, lembrava do aniversário de todos, mesmo quando eles não se lembravam do meu. Eu sorria e mordia a língua durante as piadas que faziam sobre mim, e fingia não notar quando eles se levantavam para tirar uma foto em grupo e me deixavam de fora, sem querer. Eu continuava me dizendo que se eu fizesse tudo certo, eles me veriam. Eles finalmente se lembrariam de que eu também fazia parte daquela família. Mas essa ilusão desmoronou quando eu já estava com 20 e poucos anos. Aos 25, me atingiu como um caminhão. Eu não fazia parte da família porque eu tinha merecido. Eu fazia parte da família quando era conveniente, quando eles precisavam de algo. Uma carona, um favor, um bode expiatório. Nunca quando era realmente importante. No último dia de ação de graças, quase não fui. Fiquei em dúvida por dias. A única pessoa que me fez reconsiderar foi minha prima Maya. Ela é 2 anos mais nova que eu, mas emocionalmente, ela é uma década mais madura do que a maioria da família junta. Ela sempre me fazia sentir que eu importava. Mensagens de texto tarde da noite, conversas profundas, ligações de aniversário que ninguém mais lembrava. No dia anterior ao dia de ação de graças, ela me mandou uma mensagem. É melhor você aparecer. Eu guardei um lugar para você. Aquela mensagem me tocou de um jeito diferente. Eu não queria ir, mas por ela, achei que valia a pena tentar mais uma vez. Dirigi os 40 minutos de sempre até a casa do meu tio. Aquele clássico subúrbio com um peru inflável ridículo no quintal, cheiro de manteiga e canela e a tensão no ar. Estacionei a 3 casas de distância. A garagem dele sempre ficava cheia quando eu chegava, mesmo que eu estivesse no horário. Subi com uma garrafa de vinho tinto que ninguém tocaria e os vi pela porta de tela. Rindo, alegres, uma disfunção perfeita. Estendi a mão para a maçaneta, já me preparando para a recepção fria. Mas o que recebi foi algo deliberado. Assim que toquei a porta, ela se abriu apenas uma fresta. Meu tio Ron estava lá como um segurança. Você não é mais da família, Oliver, ele disse. Você precisa ir embora. Eu realmente ri. Pensei que era uma piada, mas então vi por cima do ombro dele, minha mãe servindo vinho, Ava batendo taças com o namorado, que, por sinal, tinha pegado o meu lugar na mesa. Aquele com o cartão de nome que eu tinha levado anos atrás e que a Maya costumava guardar para mim. Minha mãe apenas levantou a taça e deu um sorrisinho. Sua presença só causa tensão, meu tio Ron disse. Eu pisquei. Eu nem sequer entrei. Ele deu de ombros de um jeito arrogante. Vamos evitar que isso piore. Apenas vá para casa. Eu olhei diretamente para a minha mãe. Ela não se intimidou, não disse uma palavra. Apenas bebeu o vinho como se estivesse assistindo a uma novela. Pensei em fazer um escândalo, levantar a voz, mas em vez disso, eu assenti. Dei um passo para trás e fui embora. Desci as escadas com a garrafa de vinho ainda na mão, entrei no meu carro e dirigi por 2 quadras antes de parar. Minhas mãos tremiam, não de raiva, mas de algo mais profundo. Tristeza, clareza, o fim. Eles tinham deixado claro que eu nunca seria da família. Pelo menos não de verdade. Mas o que eles não sabiam, o que nenhum deles percebeu,
era que eu tinha me preparado. Por meses, a Maia e eu conversamos sobre como tudo era falso. Como estávamos cansados de interpretar papéis. Tudo o que é preciso é uma faísca, ela tinha me dito. Então, eu acendi o fósforo. Eu abri a mensagem no meu celular, aquela que eu vinha criando por semanas. Sem drama, sem um desabafo longo, apenas evidências, gravações, capturas de tela, áudios, uma compilação de 5 minutos dos maiores hits da hipocrisia deles. Minha mãe dizendo pra Ava levar o crédito pelo meu trabalho. Meu tio Ron zombando de mim por só aparecer quando eu precisava de algo, mesmo que eu nunca tivesse pedido nada. Até mesmo uma gravação de áudio do meu aniversário, onde eles conversavam sobre como estavam felizes em ter um tempo de folga de mim, enquanto eu estava sentado a 2 cadeiras de distância, completamente ignorado. Eu cliquei em enviar. 7 pessoas receberam a mensagem. A Maia, meu primo Daniel, a tia Laura, a irmã da minha mãe, 2 amigos de longa data da família e a noiva do Daniel. Fiquei no carro, observando a casa pelo retrovisor. E então, a porta da frente se abriu. A Maia saiu primeiro com o rosto vermelho, furiosa. Depois o Daniel, depois a namorada dele, depois a melhor amiga da tia Laura, aquela que sempre trazia sobremesa e que me abraçava mais forte do que a minha própria mãe já havia feito. Um por um, eles saíram. Eu não conseguia ouvir o que estava sendo dito lá dentro, mas eu podia imaginar, e não precisava das palavras. Os próximos minutos mudaram tudo. A Maia me ligou. Ela estava brava, ofegante. Oliver, o que diabos você acabou de fazer? Ela perguntou. Você leu? Claro que eu li, e todos os outros também. O tio Ron ficou roxo. Sua mãe tentou se fazer de boba. Ava parecia estar em outro planeta. Ela fez uma pausa. Por que você não me disse que estava gravando? Porque eu não queria colocá-la no meio. Foi o que eu disse a ela. Mas a verdade é que eu fui manipulado por tanto tempo que precisava de provas, proteção. Eu fico feliz que você tenha feito isso, ela disse. E com isso, o silêncio se quebrou. Alguns minutos depois, a tia Laura também me ligou. Oliver, ela disse sem fôlego. Onde você está? Eu hesitei, e depois contei. Ela apareceu 5 minutos depois, entrou no banco do passageiro com os olhos arregalados com uma mistura de horror e arrependimento. Eu ouvi tudo 2 vezes, ela disse. Eu não sabia que era tão ruim. Eu não respondi. Eu não precisava. O rosto dela já dizia mais do que palavras. Quer dizer, eu sabia que eles podiam ser cruéis, mas não percebi o quão calculado era. Tudo. Eu finalmente olhei para ela. Você realmente não sabia? Ela balançou a cabeça devagar. Eu via algumas coisas, mas sua mãe sempre dizia que você era dramático, que distorcia as coisas. Ela não mentiu, eu disse. Ela editou a verdade. A tia Laura ficou olhando para a frente por um momento. Isso vai destruir a família. Então talvez ela já estivesse quebrada, eu respondi. Naquela noite, eu cheguei em casa para uma tempestade. De mensagens, algumas com raiva, algumas pedindo desculpas, muitas confusas, mas a resposta mais alta foi o silêncio. Da minha mãe, da Ava, do tio Ron, nada. Até a manhã seguinte, quando a encenação no Facebook começou. Minha mãe, sempre a mestre da manipulação, postou um longo texto sobre traição e sobre expor problemas familiares privados para chamar atenção. Ela não disse meu nome, mas os comentários deixaram óbvio de quem ela estava falando. As pessoas se solidarizaram, me culpando, me chamando de ingrato ou desrespeitoso. Mas então algo incrível aconteceu. A Maia comentou. O Daniel também. Depois a tia Laura e outros. Um por um, eles apontaram a hipocrisia. Compartilharam suas próprias histórias de terem sido enganados ou excluídos. A sessão de comentários se tornou um campo de batalha. E desta vez, eu não estava sozinho. Alguns parentes deletaram seus comentários. Alguns me bloquearam, mas eu não me importei, porque pela primeira vez, as pessoas estavam vendo a verdade. Não apenas ouvindo a minha voz, mas realmente escutando. Então eu recebi uma mensagem do namorado da Ava, o cara que tinha se sentado no meu lugar. Eu não sabia que eles eram assim, ele escreveu. Se eu soubesse do que eu estava participando, eu não teria vindo. Eu não respondi. Eu não precisava. A mensagem já tinha sido enviada. Eu não era mais o fantasma. Eu não era apenas o bode expiatório. Eu era finalmente o autor da minha própria história, e ela não tinha terminado. Naquele domingo, bateram na minha porta. Eu moro em cima de uma padaria que cheira a pão de canela toda manhã. É pacífico, quieto, meu. Eu não estava esperando ninguém. Então, quando abri a porta e vi meu pai, com quem eu não falava há 1 ano, eu congelei. Ele parecia mais velho, mais triste, desgastado. A jaqueta de couro familiar que ele sempre usava parecia tão cansada quanto ele. Oi, ele disse. Eu dei um passo para o lado. Não foi bem um convite. Ele entrou mesmo assim. Ele olhou ao redor, do meu apartamento, os livros, os discos, a foto emoldurada da Maia e minha daquele dia de ação de graças que faltamos para ir comer hambúrguer. Ele sentou na beirada do sofá. Eu vi o vídeo, ele disse.
Sua tia me enviou. Eu não falei nada. Sua mãe disse que você distorceu as coisas, ele murmurou. Eu cruzei os braços. Eu distorci? Ele não respondeu. Apenas esfregou o rosto como se estivesse tentando tirar a culpa. Foi difícil de ouvir, ele disse finalmente. Porque eu percebi que deixei isso acontecer por anos. Foi a primeira coisa honesta que ele me disse em uma década. Você se lembra de quando você tinha 13 anos e sua mãe jogou fora sua pasta de desenhos? Sim, eu disse, porque eu tirei um B em ciências. Ela me disse que você desenhou algo desrespeitoso. Eu desenhei um desenho animado dela gritando, comigo. Ele riu, uma risada seca e amarga. Eu acreditei nela, nunca pedi pra ver. Esse é o padrão, eu disse. Ela fala algo, você concorda? A Ava segue o jogo e eu fico lá me perguntando se sou louco ou se não vale a pena ter a verdade. Ele assentiu. Não posso consertar o que aconteceu, ele disse por fim. Mas eu vejo agora. Eu queria ter me posicionado. Eu agradeço por isso, eu disse honestamente. Mas eu não sei o que você quer de mim. Eu também não sei, ele respondeu. Eu só queria ver como você está. Eu estou melhor, eu disse. Ele assentiu devagar novamente. Eles estão planejando o controle de danos. Eles acham que se esperarem, as pessoas vão esquecer. Vão esquecer? Ele deu de ombros. Alguns já esqueceram, mas alguns estão com raiva, especialmente por causa do dinheiro. Ah, sim, o dinheiro. A parte que ninguém esperava. Veja bem, o que eles não sabiam, o que ninguém sabia, era o quanto eu vinha dando para evitar que as coisas desmoronassem. Aluguel, consertos de carro, pequenos empréstimos, até mesmo para a Ava uma vez, quando ela disse que precisava fugir de um namorado abusivo, que por sinal é o mesmo cara que ela levou para o dia de ação de graças. 3 meses antes, eu parei com tudo. Eu não fiz um escândalo. Eu apenas redirecionei esse apoio para a Maia, para amigos, para pessoas que realmente se importavam. E no vídeo que eu enviei, eu terminei com uma mensagem. É por isso que parei de pagar pela vida de vocês. Aparentemente, essa parte doeu mais do que qualquer coisa. Eles dizem que você está os punindo, meu pai disse. Não, eu respondi. Eles se puniram. Eu apenas parei de recompensar. Ele não discutiu. Depois de um tempo, ele se levantou. Eu deveria ir, mas se houver uma chance de voltarmos a nos falar, espero que você me deixe tentar. E então ele foi embora. Sem lágrimas, sem raiva, apenas uma compreensão silenciosa de que esta finalmente era a minha vida, nos meus termos, e eu ainda nem tinha começado. Em dezembro, o silêncio da minha família era ensurdecedor. O grupo de bate-papo familiar, que costumava acender com tarefas passivo-agressivas de almoço em família e piadas recicladas da tia Margie, agora era um cemitério. A última mensagem foi da Maia. Me avisem quando vocês estiverem prontos para assumir a responsabilidade. Ninguém respondeu. Sem curtidas, sem comentários sarcásticos, nada. Apenas um deserto digital. Eu não fui convidado para um Natal, nenhuma surpresa, mas desta vez não doeu. Pela primeira vez na minha vida, adulta, eu não estava me forçando a ir para onde não era bem-vindo. Eu não tive que fingir estar feliz enquanto todos se derretiam com a última conquista da Ava e agiam como se eu não existisse. Eu não tive que aguentar outro jantar com o tio Ron jogando piadas sobre eu ser sensível demais. Eu não tive que aturar a presunção cuidadosamente construída da minha mãe. Eu estava livre, mas não tinha terminado. Veja bem, o dia de ação de graças foi apenas o começo. Eles pensaram que se ignorassem por tempo suficiente, o drama ia morrer. E eles poderiam contar a versão deles da história. O que eles não esperavam era que eu fosse até o fim. Então, eu fui. Primeiro, eu cobrei o dinheiro. Aquele empréstimo de $3.000 para a Ava. Aquele que ela alegou que era para fugir do namorado abusivo. Bem, ele ainda estava por perto, rindo no meu lugar no dia de ação de graças. Então, eu enviei uma carta formal através de um advogado, informando a ela que, dada a mentira, eu agora considerava uma dívida recuperável e ela tinha 60 dias para pagar. Sem juros, sem ameaças, apenas uma formalidade legal. Então, eu parei a transferência bancária recorrente que pagava uma parte do imposto sobre a propriedade do tio Ron. Ele nunca me pediu diretamente. Era orgulhoso demais para isso, mas tinha dado dicas suficientes ao longo dos anos. Todo mês de novembro, como um relógio, eu cobria a conta. Este ano não, e minha mãe, o carro que ela dirigia, eu paguei por ele. Cada pagamento de aluguel por 5 anos. Ela nunca me agradeceu, nunca reconheceu. Ela agia como se fosse meu dever como filho. O que ela não percebeu é que o aluguel ainda estava no meu nome. Em 10 de dezembro, eu retomei o carro. Isso desencadeou a explosão. A Ava ligou primeiro, gritando. O tio Ron tentou raciocinar comigo como se eu fosse a criança e ele o adulto responsável. Então minha mãe ligou, sem gritos, apenas veneno na voz dela. Então é isso. Que você realmente é? Não, eu disse calmamente. É isso que vocês me fizeram ser. Então eu desliguei. A véspera de Natal não foi como a deles.
Eu a passei com a Maia e alguns dos nossos amigos mais próximos. Cozinhamos juntos, trocamos pequenos presentes, bebemos vinho e jogamos jogos de tabuleiro sob a luz suave de velas e luzes pisca-pisca. Sem encenações, sem ter que andar nas pontas dos pés. Foi o primeiro feriado em anos que eu não me senti sufocado. Por volta da meia-noite, a Maia puxou uma manta sobre nossas pernas e encostou a cabeça no meu ombro. Eles me ligaram, ela disse. Deixa eu adivinhar. Controle de danos? Ela assentiu. Sua mãe diz que estou escolhendo lados, que estou destruindo a família. Você está, eu disse. A parte que precisava ser destruída. Ela sorriu tristemente. Ela também disse que ia colocar as coisas em ordem. Eu nem suspirei. Eu já esperava. E com certeza, na manhã seguinte, lá estava ele. Outro monólogo no Facebook, outra obra de ficção polida. Ela falou sobre como as famílias passam por momentos difíceis, como a dor privada foi manipulada em um espetáculo público, e como algumas pessoas são facilmente influenciadas por narrativas falsas. Sem nomes, sem acusações diretas, apenas ambiguidade suficiente para conquistar a simpatia de seu público de sempre. Mas eu não comentei. Eu não precisei, porque agora a verdade andava por si só. A tia Laura respondeu com um status simples. Às vezes, a única maneira de consertar uma família quebrada é parar de fingir que ela não está quebrada. Tenho orgulho de você, Oliver. O Daniel seguiu com uma captura de tela de uma mensagem de texto da minha mãe de anos atrás. Ela estava falando mal de mim logo depois de eu ter pago pelos livros da faculdade dele. A legenda dele. Todos nós vimos. Nós só não queríamos admitir. Então veio uma enxurrada de mensagens, comentários, DMs privadas, pessoas da periferia da minha família, velhos amigos, até mesmo uma das antigas colegas de quarto da Ava. Eu percebia as coisas, mas não sabia o quão ruim era. Eu vi o favoritismo. Obrigada por finalmente falar algo. A tampa da panela de pressão tinha saído. Cada um tinha sua própria história e agora eles não tinham medo de contá-la. Uma semana depois do Natal, eu recebi uma carta escrita à mão da minha mãe. Não era um pedido de desculpas, era um aviso. Ela me acusou de destruir a reputação da família. Disse que eu estava criando inimigos que eu não podia bancar e que haveria consequências por envergonhar as pessoas em público. Eu dobrei a carta e a joguei no lixo. Eu não precisava mais lutar contra ela. A verdade estava fazendo isso por mim. Quando a véspera de Ano Novo chegou, minha família tinha se dividido em duas facções claras. Havia os leais, aqueles que se agarravam à imagem cuidadosamente criada que minha mãe manteve por anos. Aqueles que descartaram as gravações, diminuíram a importância das evidências e insistiram que tudo foi tirado de contexto. Eles me viam como o vilão agora, o traidor, o ingrato. E então, havia os outros, aqueles que finalmente abriram os olhos. Eles começaram a organizar seus próprios encontros, brunches, jantares casuais, noites de jogos, sem o drama, sem a encenação. A Maia organizou o primeiro deles em janeiro e mais de 20 pessoas apareceram. O tio Ron não estava lá, nem a Ava, e com certeza não a minha mãe. De certa forma, eu tive que me curar. Não apenas da família que eu nunca tive de verdade, mas da versão de mim mesmo que continuava tentando ganhar o amor deles. A parte de mim que costumava ter esperança desesperadamente de que se eu apenas fizesse as coisas certas, eles finalmente me veriam. Essa versão, ele se foi agora. Eu o enterrei com a culpa, com o desejo de agradar as pessoas, com a necessidade de validação que nunca viria. Agora eu estou vivendo. Eu voltei a escrever. Eu comecei um pequeno negócio de freelancer, algo que eu não tinha tido energia ou confiança para tentar antes. Eu e Maia estamos mais próximos do que nunca. Nós conversamos todos os dias, não apenas sobre o passado, mas sobre o futuro, sobre a cura, sobre construir algo melhor a partir dos destroços. De vez em quando alguém me procura, alguém que viu o que aconteceu e diz: eu também senti isso. Estranhos, parentes distantes, até mesmo um colega de trabalho uma vez que sussurrou. Sua história me fez pensar na minha própria. E isso, mais do que qualquer coisa, me fez perceber o poder de se manifestar. Se você está lendo isso e tem uma família que distorce suas palavras, zomba da sua dor, só te procura quando precisam de algo, me ouça. Você não está sozinho. Você não tem que continuar indo a lugares só porque você compartilha o mesmo DNA. Você não tem que ficar quieto em uma mesa que nunca foi posta para você. Você não tem que continuar sangrando por pessoas que só notam você quando precisam de uma transfusão. Você pode ir embora. Você pode retomar a sua história. Às vezes, a coisa mais corajosa que você fará é dar as costas para as pessoas que batem a porta na sua cara e continuar andando. Não para fugir, mas para construir algo novo, algo real. Eu não perdi uma família. Eu me libertei de uma. E no silêncio que se seguiu, eu finalmente ouvi minha própria voz novamente. Clara, sem remorso.